Entrando agora nessa transmissão ao vivo, são 9 horas e 12 minutos, tô chegando com um certo atraso, mas o importante é que eu tô chegando aqui, né? Isso que é o importante, é que eu entrei agora, são 9 horas e 13 minutos e eu lhe peço perdão pelo grande atraso, né, gente? O grande atraso, mas estou aqui, entrando ao vivo agora e eu quero que você já compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Transmita agora para o maior número de pessoas e que Deus fale muito ao seu coração, tá bom? Vai logo transmitindo agora e que o Espírito de vida fale com você nessa noite de sexta-feira. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você e vai falar prontamente porque Ele é Deus. Me perdoem pelo atraso, mas eu tive um problema aqui com o estúdio, né? Mas deu tudo certo. O importante é que eu já estou aqui ao vivo com você e eu quero que você me ajude a compartilhar essa transmissão com o maior número de pessoas. Você pode fazer isso agora, clicando nesse aviãozinho de papel. E, gente, eu estava aqui de joelhos antes de entrar na transmissão ao vivo e o Senhor falou ao meu coração. Nossa, eu vou logo só dizer aqui uma coisa. Você que é de Fortaleza e regiões metropolitanas, não perca o culto de domingo aqui na Vitória Nossa, lá na Vitória Nossa, porque Deus vai se manifestar de uma forma muito profunda. Eu estava de joelhos aqui, pertinho aqui do sofá, e o Espírito de Deus me tocou de uma forma linda. Vai ter um mover lindo, viu? Então você que é de Fortaleza e regiões metropolitanas, não fique de fora do culto de domingo aqui em Fortaleza, tá bom? Agora você que já é de fora, eu tenho uma notícia boa, né? A gente vai ampliar a internet no novo templo, quando a gente se mudar agora para o novo templo, e os cultos vão ser transmitidos também, tá? Os cultos serão, principalmente o culto do domingo, vai ser transmitido ao vivo, aqui pelo nosso canal mesmo, né? Que eu acho que a audiência é maior aqui pelo Instagram, e a gente vai transmitir também o culto do domingo, aonde sempre o Senhor tem me usado pela misericórdia dele, porque eu não sou nada. Eu não sou nada, mas ele é tudo. Então eu vou também transmitir para vocês. Vai ser lindo, né? Vai ser lindo, eu tenho certeza. Então vamos compartilhar para a gente entrar na palavra, para eu não ficar só falando. Amém? Um beijo no coração de vocês. Que Deus possa fazer coisas maiores. Que você continue confiando em Deus, na força, no querer dele para a sua vida, naquilo que ele exerce, tá? Vocês que também mandaram muitas mensagens para mim no direct, perguntando sobre a gripe, eu já melhorei, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu já me sinto muito bem, tá certo? E vamos compartilhando então, que o Espírito de vida fale muito ao seu coração, que ele se manifeste de uma forma linda, que ele te toque de uma maneira profunda, e que você não tenha dúvidas daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Hoje, numa noite de sexta-feira, tem muita gente que às vezes fica até assim: Gustavo, eu acho que eu não vou viver, ou não vai acontecer, sabe? Porque tá demorando muito, parece que Deus nunca vai fazer, parece que só eu tô ali batalhando, a luta tá demais, tudo, sufoco na minha alma, no meu... Ei, calma aí, para aí. Ele tem o poder de mudar tudo em milésimos de segundos. Ele tem o poder de entrar no meio deste vento contrário, no meio dessa casualidade, dessa situação contrária, e reverter a situação completamente por você, para você, em prol de você. Então é necessário que você tenha fé nesses colapsos, nessa crise existencial, nesse momento adverso, aonde o adversário logicamente tenta desnutrir a tua alma, tenta tirar, invalidar as tuas forças. Deus, ele continua falando a mesma coisa, e é tão claro e objetivo prestar atenção no que Deus está falando, continuar colocando em foco, em visão as palavras de Deus, porque quem te prometeu não é homem para mentir. Quem te prometeu vai além do que a racionalidade, do que a ciência, a medicina e as pessoas podem dizer. Aquele que tem sobre as mãos o poder de reverter toda a situação continua dizendo a mesma coisa, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, vai continuar sinalizando e mostrando que a grandeza dele é maior. Então você que está passando agora por um processo adverso, onde você se pergunta constantemente: a promessa foi feita, mas parece que não acontece. A promessa foi feita, mas parece que não vai acontecer. Nada está mudando, nada está acontecendo. Deus manda eu dizer agora para você: fui eu que te prometi. Eu tenho o poder para te surpreender. E farei isso, delebrar e o comando, para mostrar que a minha força e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Então, por favor, coloque diante do seu coração a certeza clara
que esse Deus nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha sequer. Ele entrará no meio desse circuito, dessa guerra, dessa tempestade, se assim for necessário, para abranger mais ainda o teu coração na certeza infalível do poder dele e daquilo que vem da parte dele. Vai ser notório diário, a repercussão será tão grande, o milagre vai acontecer, será repercutido, vai ser repercutida a manifestação de Deus. E isso sabe por quê? Porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Alegra o teu coração, alegra o teu coração. Tenha certeza, né? Que Ele vai cumprir, porque te ama, porque sabe expressamente como a guerra se levanta e tenta a todo custo. É incrível, o inimigo tenta a todo custo contra aquilo que já está sentenciado, mas a mão de Deus está sobre ti. Não há o que temer, apenas confiar e descansar. Você crê nisso? Você crê nisso? Então o Senhor fará, vai fazer, mesmo que você esteja dizendo assim, eu creio, sabe, com aquela dúvida ainda, eu creio, eu quero crer, mesmo muita coisa dando errada, que você coloque a palavra para fora, que você solte na linguística, que você solte agora, que você decrete, eu creio em nome de Jesus. Você pode decretar agora com a boca, diga, eu creio em nome de Jesus. Diga, eu creio em nome de Jesus que vai acontecer, vai acontecer, amém? Vamos compartilhar agora, gente. Eu quero ver essas mais de 170 pessoas compartilhando a transmissão ao vivo, para a gente poder agora entrar na palavra. Me ajude a alcançar mais pessoas para escutar o que vem de Deus, amém? Glória a Deus. Vocês estão me escutando bem aí, gente? Está tudo ok? Vocês estão me escutando bem? Tem uma pessoa aqui, Abel está dizendo que a voz está ficando alterada um pouco. Tá tudo normal? Eu estou aqui tentando chegar mais perto para dar tudo certinho, tá bom? Mas me falem, se o áudio estiver ok, tudo ok, a gente começa. Vou aguardar vocês compartilharem. Isso, compartilhem, como o Alisson está compartilhando. Compartilhem com o maior número de pessoas. E me falem se o som está ok, se a imagem está ok, se está tudo ok. Tá tudo normal? Pronto. Então, Abel, verifica no teu celular, tá bom? Para ver se está normal. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhando, vamos compartilhando. Aleluia. Que os anjos do Senhor te visitem. Que o Senhor faça algo antes de domingo. Eu estava orando, intercedendo pela tarde. O Senhor me tocava muito sobre o sábado agora. O sábado de amanhã, que já é dia 18, né? 18 de novembro. E o Senhor me fazia lembrar muito sábado. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor vai te surpreender esse ano ainda. O Senhor vai mostrar a grandeza dele. Se não for nesse próximo sábado, agora, amanhã, anote bem, porque o Senhor vai te surpreender, vai manifestar a glória dele. Mas para uma pessoa específica, eu já digo agora para você que está aqui, acalma o coração, porque antes de domingo, o Senhor só vai mostrar o que o dedo mindinho dele, o menor dedinho dele, pode fazer sem nem tocar, sem nem triscar. Eu não digo nem a mão de Deus, eu não falo nem os 5 dedos, não. Eu falo apenas o dedinho mindinho, um pouquinho, só assim, ó. Apenas, literalmente apenas, o mover de Deus vai acontecer. Você crê? Glória a Deus. Deus poderoso e maravilhoso. A Bíblia nos fala no Novo Testamento sobre Jesus. E nos fala que ele veio de uma virgem, né? Maria era uma mulher santificada por Deus, bem-aventurada, bem abençoada. Mas ela também teve os seus conflitos diretos. Eu estava intensificado em oração e o Senhor falou ao meu coração que muita coisa na vida, na rotina, na minha história, precisa estar interligada somente com Ele. Eu falei, sério, Senhor? Eu sempre sou desse, sabe, que eu vou falando com Deus assim da boca para fora, e se tiver gente perto de mim não vai entender, mas eu falo com Deus dessa forma. E o Senhor falou que muitas coisas eu preciso guardar, eu preciso sentenciar, arquivada ali no meu coração, diante da minha vida, as 7 chaves, até que se cumpra. Você sabia que também na sua vida tem que ser assim? Tem coisas na sua história, eu já empreguei isso, outras lives também,
Mas o Senhor está falando para alguém aqui que você precisa ser mais sigiloso, sabe, ocultar os segredos, aquilo que só Deus precisa saber no momento. Tem pessoas em sua volta que não vai saber. Você se lembra ontem do feedzinho que eu coloquei, do vídeo curto que eu coloquei? Tem pessoas que vão acreditar em você, mas tem outras que não vão depositar a mínima confiança no que vai acontecer, ou no que você quer fazer, ou no que você prescreve para a sua vida. Por quê? Porque nesse momento agora, para você ganhar autenticidade do que vai vir sobre você, não é contando para todo mundo ou tentando mostrar força, é ocultando diante dos olhos de muitos e esperar o resultado só de Deus. Quando você espera o resultado só de Deus, pode ser que muita coisa ainda adversa complique na mentalidade, complique no emocional, no racional. Muita coisa se torna complexa e até mesmo distante de você. Mas a manifestação de Deus por um instante, por um momento acontece. Então no Novo Testamento, logo no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, nos primeiros capítulos, a gente vê literalmente Maria, não se justificando por si mesma. Veio o Espírito Santo sobre ela, gerou a criança, desceu sobre ela o Espírito e ela gerou Jesus em seu ventre. Ela não tinha conhecido homem algum. Foi necessário que o anjo do Senhor aparecesse para José em revelação profunda, em arrebatamento de sentidos profundos, enquanto ele dormia, falando: você não precisa temer, a sua esposa realmente fala a verdade, e ela vai gerar o Messias prometido, Jesus. Aí, Gustavo, o que você está querendo dizer com isso? Ali começa a maior fuga da vida de Maria e de José. Tinha uma ordem determinada por Herodes, como a gente conhece na história. E ali a fuga maior de Maria não era a complexidade de comprovar para alguém alguma coisa que ela não estava gerando, ou que estava gerando, ou se era de José, quem era o pai, quem era isso ou aquilo, não. Ela precisava sair daquela região, daquele vilarejo, daquela circunvizinhança onde todo mundo conhecia todo mundo, e fugir literalmente. E isso aconteceu. Gustavo, o que você está querendo me dizer? Presta bastante atenção. Existem secretos, existem sigilos, existem coisas que precisam ser encobertas hoje, agora, nesse exato momento, para que o inimigo não atrapalhe. Existem processos na sua vida que as demais línguas, falatórios, conselhos e visão de outras pessoas precisam se calar, para enaltecer a voz que vem de dentro, para que tudo fique muito mais claro e nítido dentro de você. Esse processo que você está vivendo agora precisa ser implementado por Deus, e você precisa entender que no meio desse processo, aonde muita coisa precisa estar em sigilo, é para que lá na frente nada atrapalhe, nada mate, nada venha abortar o projeto que Deus está interligando no seu coração. E por favor, não busque apoio. Por favor, não busque suporte em pessoas, em circunstâncias, em situações. Você só vai encontrar suporte certo em Deus. Não busque que alguém, fulano e ciclano e beltrano, entenda o processo, esteja com você, porque por muitas das vezes, nesse momento, vai ser só você e Deus. E a fuga vai ser grande, porque vão tentar atropelar, matar, sentenciar e abortar o teu projeto. Vão tentar de uma coisa ou de outra, de uma forma ou de outra. Até familiares e pessoas próximas vão duvidar, conjecturando a palavra. Você acha que os familiares de Maria não duvidaram dela? Da índole dela? Do que ela realmente era? Duvidaram. Teve gente dizendo: ih, Maria traiu José, Maria fez o que era errado. Não acreditaram. Então, por muitas vezes, você tem um caráter certo, você cria uma personalidade, uma forjação de caráter correto, mas incrivelmente, no primeiro desvio, aonde as pessoas acham que é um desvio de conduta, ou de pensamento, ou de visão, ou de atitude, elas logo criticam e lançam para fora. Isso aconteceu claramente com a história de Maria, mesmo ela estando nítida, estando veemente correta, seguindo os preceitos da ordem que recebeu do anjo do Senhor. Então, por muitas vezes você vai passar por esse processo, aonde muita gente não vai te apoiar e você vai ter que fugir para não morrer.
Você vai ter que fugir, porque senão vão matar, vão sentenciar e vão dizer que aquilo não é seu, que aquilo dali é um golpe, é uma fraude, é uma mentira. O adversário sentencia pessoas. E quanto mais elas serem simples para Deus, quanto mais elas serem verdadeiras para Deus, quanto mais elas só quererem fazer a vontade e viverem a vontade de Deus, o adversário vai tentar sentenciar, vai tentar englobar um pensamento contrário, uma dificuldade à tona, para emudecer, para enlarguecer um processo de incredulidade e de dúvidas. Eu tenho absoluta certeza que quando Maria estava no processo de gestação, tudo que ela mais queria era apoio de familiares. Ela queria apoio de pessoas próximas. Mas não, ela teve que fugir, porque Herodes tinha dado uma ordem para matar crianças. O processo que você agora está vivendo e tudo que está acontecendo em sua vida interliga um fato milagroso do que vai acontecer. O que você agora está vivendo precisa estar interligado a um processo nítido, aonde Deus faz quando você se cala. Quando você vivencia o calar, mesmo que o calar gere tumultos de percepções erradas, mesmo que o calar gere dúvidas, porque você não tem apoio, você não tem sustentabilidade, porque as pessoas não estão aglomeradas, enfileiradas, aclopadas, entrelaçadas com você, não tem apoio na família, no negócio, no trabalho, na vida, no círculo íntimo, nem na igreja. Então tudo fica muito complicado à vista dos olhos de quem vê, de quem entende ou de quem sabe a complexidade de alguém que está lutando só com as forças que vem de Deus, porque a força do seu braço, a força do seu intelecto, a força do seu emocional, essas daí já se foram. Você só está de pé e continua lutando para não abortar o teu sonho e a tua vida, porque a mão de Deus se estabelece, o poder de Deus se estabelece na sua fraqueza. Você está entendendo a ministração? Você precisa entender esse processo. Outro processo de silêncio. Ana, se lembra de Ana? Aquela mulher angustiada. Penina, a sua inimiga arco-rival, dentro da sua própria casa, insultava ela porque ela não podia ter filhos, não podia gerar. Então por muitas vezes ela se silenciou, ela chorou calada no cantinho. Às vezes uma mãe e um pai incompreendem o teu processo. Uma pessoa próxima não sabe o seu processo. Pessoas ligadas a você, até uma amiga, um amigo, não consegue compreender essa mudança de humor que você está tendo. Por quê? Porque a guerra está sendo muito grande, relevante. Relevante para você, não é irrelevante. Para os outros que estão assistindo de fora, é um processo irrelevante. É uma coisa que você pode passar muito bem, que você pode atropelar, ultrapassar e acabou. Mas só você que sente na pele. Então as pessoas que olham de fora não entendem. A Bíblia fala que teve um episódio de Ana, que ela estava chorando na frente do templo, se não me falha a memória. E o sacerdote Eli não compreendeu que ele era um choro de angústia, pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada, porque a aparência dela, os seus olhos, o seu rosto, era um aspecto de tristeza, porque estava interligado a uma angústia precária de dias, de semanas e até de meses. Por quê? Porque ela tinha um sonho. E o sonho dela estava sendo abortado. O sonho dela a todo instante, a todo custo, não estava sobre ela, sobre suas mãos. E as pessoas ao seu redor, em vez de apoiar, em vez de estar próximo, em vez de dizer tudo bem, vai dar certo, estavam acusando, julgando ela mal, e até proliferando palavras de maldição e ferinas para atingir Ana. Quando o Senhor permitiu o seu esposo conhecer a Ana, Ana ficou em silêncio. Ana não saiu falando para Penina: agora eu consegui engravidar, agora eu estou com sintomas de grávida, agora eu estou conseguindo gerar. Não, existem milagres que, para serem concretizados, você não pode apenas estar gerando ou produzindo, arquitetando, articulando ou tendo sobre as mãos uma possibilidade, uma vírgula de possibilidade, um percentual de possibilidade. Você precisa estar com o decreto sobre as mãos, para que ninguém lá na frente duvide, para que ninguém lá atrás, literalmente, enquanto está sendo gerado, venha atrapalhar, abortar, danificar o seu processo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ana precisou se silenciar no percurso da gravidez. E isso mesmo, Ana precisou gerar em silêncio, porque Penina não suportaria ver Samuel nascer.
Penina não iria suportar, então ela precisou gerar em silêncio, ela precisou entender o processo. A mesma coisa interligada com Maria quando estava grávida de José, gerar em silêncio, se necessário fugir, se for necessário fugir, mas eu não vou entregar os pontos nas mãos do inimigo, não vou permitir que nada aconteça diante daquilo que Deus decretou, analisou e carimbou para a minha história, para a sua história. O contexto vai muito além, porque se eu interligo isso para a minha vida e para aquilo que é necessário, eu começo a entender que há uma desenvoltura espiritual até no choro, nas lágrimas. A pessoa que chora e que está com a alma angustiada não é uma pessoa que menos gera, que não está gerando, ou que não tem a produtividade ou a capacidade de se reerguer. Pelo contrário, em alguns casos, as lágrimas, o choro tem sido uma forte arma contra o teu inimigo. O adversário não entende. Você tem chorado, tem derramado as tuas lágrimas, mas não desiste. Você tem literalmente chorado tudo, tem clamado, tem buscado, tem pedido a Deus graça e força. O inferno te assiste como uma pessoa, às vezes até que incapaz. O inferno às vezes assiste você e diz assim: pronto, acabou, morreu, não dá mais. Mas você tem uma força que vai além de lebrando, cobre a sabanerraia do que tu podes imaginar. A Bíblia já fala, eu sempre digo isso nas nossas lives, eu sempre falo isso nas transmissões ao vivo. O corpo pode estar fraco, a carne pode estar enfraquecida, mas o espírito está fortificado. O espírito está forte. É por isso que dentro desse ligamento, dentro desse interesse maior, a manifestação de Deus está diante de você. E tudo que é contrário cai por terra diante da sua vida. Você hoje está passando por isso. Está gerando em silêncio para que ninguém conturbe ou turbe os processos que são espirituais diante da sua vida. Acontece, gente. Acontece nas melhores famílias, como diz esse ditado popular. Existem pessoas que só não falam, mas têm inveja. Existem pessoas que querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Existem pessoas da própria família que querem que tudo dê certo, mas querem estar a um alcance maior, em um nível maior do que você. É triste falar, é triste dizer que nem todo mundo torce pela sua felicidade, mas ainda bem que Deus vê, delibra sobre coisas que você não vê, escuta coisas que você não escuta, e é por isso que Ele é a tua justiça. A tua justiça no maior colapso, na maior luta existente da sua história, da sua vida. Não importa quem não acredita, quem não coloca mais confiança, quem não deseja o seu melhor. Quando você gera em silêncio com Deus, quando, se é necessário até fugir, para que ninguém mate ou aborte o teu projeto de vida, vai estar escancarado aos olhos de todos que duvidaram, aos olhos de todos que não acreditaram. A manifestação vai acontecer. Vocês se lembram que eu já falei sobre Joquebede aqui também, né? Ela também gerou em silêncio, né? Precisou gerar em silêncio. Precisou colocar Moisés numa cestinha, deixou ele no rio Nilo, ele foi cair nas mãos certas, porque quando eu coloco, tiro das minhas mãos e deixo nas mãos de Deus, tudo que é diante da minha vida, que é necessário para a minha história, vai cair nas mãos certas. Não tem esse negócio não. Eu já vi muita gente intranquila, cabisbaixa, com um sentimento de derrota, porque deixou nas mãos de Deus. Eu já vi, ontem mesmo uma irmã: Gustavo, pelo amor de Deus, eu estou deixando nas mãos de Deus, como você falou, mas parece que piorou. Eu disse: irmã, piorou nada. Pelo contrário, vai melhorar, porque você tirou das suas mãos. Você não está mais no controle, já não está mais a par da situação, é Deus que está na frente. E sempre cai nas mãos certas. Quando eu estou com a magnitude de entender o que Deus quer para a minha vida, toda essa lógica infernal e todo esse pensamento contrário que o adversário tenta, contra mim e a sua vida, fica adverso. Até o inimigo fica confundido, porque você deveria estar agora se descabelando,
Você deveria estar agora buscando um método, uma forma, uma maneira de tentar trazer, atrair para perto, fazer alguma coisa, gerar, crescer. Mas você entendeu que sem Ele você nada pode fazer. Delebraio, como percebe, uma vez Jesus falou isso para os seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. Quando eu entendo que eu não posso fazer sem o Senhor, quando eu entendo que a minha alma está desabilitada a tentar mais uma vez ou outra, eu já entendo que todos os meus conceitos e sentidos precisam ficar inabilitados, precisam ficar desabilitados, inativos, para aquilo que as pessoas falam, para aquilo que eu cogito, para o meu ideal e para o meu controle, porque o controle das mãos, o controle corporal, a impulsão emocional só prejudica. Por quê? Porque toda vez que você tenta do seu jeito, você se frustra. Toda vez que você tenta trazer para perto, se frustra. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa, se frustra. Eu até já falei isso em lives. Até o choro e as lágrimas podem ser uma afronta, podem trazer um transtorno, até as lágrimas. É por isso que às vezes eu falo para vocês: vai chorar, chora só no cantinho mesmo, só você e Deus vendo. Até o choro o inimigo pode usar contra você. Até o choro o inimigo pode usar contra você. Então você vai chorar, chora no cantinho. Ninguém precisa ver o teu choro a não ser Deus. Ninguém precisa saber do que está acontecendo. O drama pessoal da sua vida está literalmente existente diante dos céus. Deus está vendo tudo isso. E Ele sabe que o agravo principal de tudo isso pode ocasionar frustração, medo, ansiedade, dor, angústia, até depressão. Mas quando a mão de Deus se coloca diante de ti, sabendo de todas as casualidades, ofuscamentos, conturbações, medo, insistência geral do inimigo, porque o adversário sabe tudo que está implementando agora diante da sua história e da sua vida. Ele tenta desacelerar, ele tenta desarrigar alguém, ele tenta emudecer a pessoa, ele tenta articular um processo difícil, ele tenta mudar a visão espiritual, ele tenta mostrar uma sentença de morte aonde tem vida, ele tenta retaliar o processo com uma doença, com um mal, com um pensamento, com um destroço na família, com uma coisa e outra, para deixar a pessoa inquieta. Algo que está acontecendo literalmente na vida, no conceito de fé, na rotina, naquilo que a pessoa emprega e está acreditando no que vai acontecer. Por quê? Porque a mentira mais esfarrapada do inimigo, a mentira mais esfarrapada do inferno é que tudo que você está fazendo para Deus, tudo que você está clamando, buscando e se esforçando é em vão. E eu nunca vi alguém que entregou os seus dias para Deus, entregou a sua história para Deus, entregou sua rotina para Deus, viveu o colapso de uma crise existencial, aonde nada mais, nada e nem ninguém consegue reter ou fazer. Pode até ser que alguém não consiga reter, fazer por você, mas aí chega Deus e começa a fazer aos olhos de todos o que ninguém fez, o que alguém poderia até ter feito, mas não fizeram. É por isso que eu digo: quem gera em silêncio, mesmo diante da conturbada pressão diária, mesmo diante das danações do inimigo, das condenações que tenta implodir a tua rotina, quem gera em silêncio sabe que haverá resultado. Gerar em silêncio é não confrontar, é não buscar pela sua performance, é não ir no agrado do inimigo ou na articulação do que ele tenta. Tudo que o inimigo incitar aqui na tua cabeça, no teu emocional, faz o contrário. Não faz a vontade do teu inimigo, não. Você está numa guerra instaurada que o inimigo está usando essa presepada emocional para te calar. O inimigo está usando esse âmbito do emocional para te tornar refém de uma incredulidade. O Senhor fala ao meu coração que tem alguém que está aqui, que se vê refém de uma incredulidade por conta do grande transtorno que a tua vida ficou e pelo grande acréscimo generalizado na tua alma, dentro de você. Isso é bem complicado, eu acredito, é bem difícil. Não é tão fácil sair assim, não, ninguém está na tua pele. Um processo como esse precisa ser articulado nas mãos de Deus, no cuidado de Deus. Sabe como você gera intimidade com Deus? Interligando Ele a esses silêncios que ninguém consegue saber. É lindo quando alguém chega para mim e fala assim: Gustavo, eu vou te contar uma coisa. Aí a pessoa começa: olha, pastor, Gustavo é assim, ó. Começa a falar, fala. Ah, mas isso aqui eu não vou te falar.
porque é segredo meu com Deus. Eu acho lindo. Vocês acham que eu fico, fala pra mim, eu quero saber? Não. Eu digo, uau, que coisa linda, amém. Não conte mesmo não conte pra ninguém. Isso é intimidade com Deus. Você precisa interligar coisas que ninguém mais sabe. Só você e Deus. Eu tenho isso com Deus. Eu tenho isso com Deus. E ninguém no mundo, e nem dinheiro de todo mundo vai conseguir comprar isso. Isso é intimidade, é segredo. Isso é algo que está singelo com Deus. Eu chamo de essência. E quando você sabe que precisa interligar isso na sua vida, todos os demais âmbitos que estão causando desvio de conduta espiritual se desligam. Eu vou tentar explicar melhor para você. A gente não consegue ser santarrão, santo o tempo todo, santo. Não. A gente vai buscando santificação. A gente vai melhorando a cada dia. E a intensificação do quanto a gente vai se entregando pronuncia no mundo espiritual o quanto eu estou requerendo, estou depositando e me entregando para Deus. Então não existe ninguém aqui que conseguiu ou consegue estar apto ao tempo todo no nível de 100%. A gente está melhorando. E eu sempre falo isso para vocês. Abraão tinha quase 100 anos, mas estava aprendendo na intimidade com Deus. Estava aprendendo a ser liberto por Deus, chegando aos 100 anos de idade. Então essa questão de complexidade, aonde eu gero em silêncio, está muito ligada à intimidade que eu tenho com Deus, ao que é feito com Deus, ao que é interligado com Deus. Quando Maria, o nosso primeiro exemplo que eu estou trazendo nessa ministração, quando Maria, ela gerou Jesus, ela não saiu falando para todo mundo, um anjo apareceu para mim, porque ela sabia que tinha pessoas que não iam acreditar. Ela sabia que tinha gente duvidosa que dizer, além de ser adúltera, é maluca. Então ela não saiu falando para todo mundo. Ela deixou em oculto, mas ela foi às pessoas de confiança dela, como José, e disse, olha, um anjo apareceu, disse que eu ia gerar uma criança e que ia ser do Espírito Santo, e pronto, e assim aconteceu. Dá para entender? Porque eu preciso intensificar isso na minha cabeça. Nem todo mundo vai articular o desejo mútuo de acreditar em mim. Tem pessoas que vão até bater no ombro e vão dizer, eu apoio a tua ideia, eu apoio, eu acredito, é isso mesmo. Mas depois, pelas costas, vão falar, tá maluco, ele é doidão, não dá pra, não, conta com ele não, é isso. Então eu guardo em secreto, eu guardo com Deus. Aquele que me deu o sonho, a imaginação, a grandeza de arquitetar na minha cabeça e de me fazer chorar tendo as visões, é o Deus que vai cumprir essas visões que o mundo não acredita. É esse Deus que um dia te fez deliberado como a sério, lutar por algo que ninguém mais acredita. É esse Deus que na articulação do vento contrário e no vento tempestuoso ainda incita, impulsiona, toca no teu coração para ir além do que a visão mostra, do que os enigmas terrenos, que parece enigmas, parece um quebra-cabeça, Gustavo. Eu não estou conseguindo juntar as peças, eu não consegui. Você não tem que juntar peça alguma, não tem que juntar peça de quebra-cabeça, coisa nenhuma. Você só precisa confiar em Deus, porque a peça que está faltando, Ele tem nas mãos. E se você não tiver nenhuma peça e está tudo espalhado, Ele vai juntar tudo. O vento de Deus vai soprar em seu favor. Mas por favor, não saia contando os teus sonhos, os teus projetos para quase ninguém ou para ninguém, porque você até sente. Peça ao Senhor discernimento de espíritos, tá? Para quando você tentar falar alguma coisa, se calar na hora. Você sentir Deus, coloca na minha vida pessoas assim, que eu posso pelo menos dizer, ora comigo. Porque tem gente que a gente pede até oração e a pessoa não ora. Sabia que o Senhor já me revelou isso? Já me revelou. Tem pessoas que dizem assim, Gustavo, eu oro por ti. Aí o Senhor me falou, não ora não. Nunca orou por você. Gustavo, eu amo você, amo sua vida. Não ama não. Tá, sabe por quê? Porque tem isso. As pessoas hoje elas falam muito e elas cumprem muito pouco. É por isso que eu sempre digo nas ministrações que as minhas atitudes precisam ecoar mais do que as minhas palavras. Eu preciso deixar que as minhas atitudes ecoem mais do que as minhas palavras. Isso quer dizer, se cala mais e pratica mais. Se cala, fala menos, pratica mais. Exerce essa conduta no mundo físico.
Entendeu? Por quê? Porque se você falar, se você agir por conta própria, já se torna um transtorno. O inimigo fica sem entender. Quando alguém está passando pelo processo que você está passando, pela batalha, pela luta articulada por tudo que vem, e você ainda está aí, ainda está aqui nessa live agora comigo, acreditando no vento de Deus. O Senhor mandou dizer para alguém que está aqui: eu vou abrir 2 janelas de escape. Esses escapes serão grandiosos. E não é nem a concretização do que você me pediu, mas uma sinalização muito forte de mudar tudo. Para mostrar que o meu poder e a minha glória é o que te basta. É o que te basta. Então o centralismo desses acontecimentos agora geram muita duplicidade de vento, de pensamento contrário, um pensamento equivocado, uma mente contrária. Tem gente com um sentimento de perda, de danos, principalmente quando alguém está crescendo, evoluindo, ou Deus está abençoando, ou quando Deus vai fazer isso em todas as esferas, em todos os lugares, em todos os âmbitos. Se você imagina que isso dentro de uma igreja não acontece, até dentro de uma igreja, porque tem o joio e o trigo. Então eu preciso estar centralizado, que não é para qualquer para qualquer uma que eu vou falar. Não é para qualquer pessoa. Eu preciso intensificar isso dentro de mim, dentro do meu coração. Ah, Gustavo, mas é complicado. É, mas não é difícil. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Aprenda que os seus grandes projetos, os grandes projetos que vêm de Deus, são gerados em silêncio. Os grandes projetos de Deus são gerados em silêncio. Quem abre a boca antes de gerar, termina abortando o começo da gestação. Quem abre a boca demais e fala muito, acaba literalmente limitando o processo. Eu falo isso até no mundo espiritual. Até no mundo espiritual a pessoa não busca, não lê a Bíblia, não se consagra, não faz nada e estufa o peito e diz: inferno pode vir, demônios podem vir, eu não tenho medo de vocês. Eu já vi gente fazendo isso. E sabe como é que essas pessoas estão? Alguns estão muito bem, porque tinham capacidade, outros morreram no meio do caminho espiritual. Por quê? Porque literalmente levantaram guerra contra o inferno e não oram, não jejuam, não se capacitam, não buscam. Então eu preciso entender que existe um mundo espiritual. Tá vendo? Abrindo a boca demais. A pessoa abre a boca em todas as complexidades. Tem gente que é assim. Tem gente que é literalmente emocional. E uma pessoa emocional, ela a curto e longo prazo, ela quer ver uma evidência, uma sinalização ou algo complexo na vida dela, para ela acreditar ou para que ela se submeta a esse posicionamento. E deixa eu te falar uma coisa. A pessoa diz assim: não, Gustavo, você está errado. O sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Verdade, tem. Mas você se lembra que os discípulos estavam expulsando demônios em nome de Jesus e não conseguiam? Jesus olhou para os discípulos e falou assim: ó, esta casta aí só sai com jejum e oração. Esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Então tem demônios fortes que tentam a todo custo contra a vida da pessoa. A pessoa está emudecida, está enlarguecida no fracasso, está se sentindo muito para baixo. Aí o adversário vem com os seus contragolpes, com as suas retaliações, com o seu procedimento, que na verdade é um procedimento, é um mecanismo mental englobado para enfileirar um pensamento de dor, de perdas. Uma pessoa, quando ela passa por projetos, por projeções horríveis na vida, quando ela passa agora por um processo difícil na rotina, sabe o que acontece? Ela se silencia, mas não se silencia para guardar os sonhos em Deus. Ela se silencia de dor, ela se silencia, ela se abate, ela não tem capacidade emocional, visual, capacidade mental de ir além. Esse é o percurso mais complicado na vida de alguém que está tentando gerar. O inimigo está tentando empobrecer a capacidade dessa pessoa articular no meio do vento, no meio da dor, da tempestade. A fuga também tem que ser corporal, porque às vezes você passa por uma tentação que é um pecado de estimação, e o inimigo sabe que você está ali tentando projetar no silêncio. O adversário fica ao derredor só olhando ali. Vamos ver.
Deixa eu ver, um momento ele vai ceder, e fica ali à espreita. Por quê? Porque você está enfraquecido. Então imagina, a pessoa está enfraquecida, ela sabe de uma decadência que ela tem na área, por exemplo, sexual, corporal, carnal da vida dela. Eu estou falando isso porque Deus está dizendo que tem alguém assim aqui. E você está passando por uma guerra muito grande, mas tu não está conseguindo vencer essa articulação carnal que está sobre você. E aí o inimigo vem contra ti. Tu se levanta e tu cai, se levanta e cai, se levanta e cai. E o adversário está fazendo isso porque sabe expressamente que se por um momento tu se levantar e ficar de pé gerando o teu projeto, gerando o teu sonho, não vai ter ninguém que vai impedir. Não vai ter ninguém que vai frustrar. Então foi necessário o quê? Ana teve que fugir da aparência de Penina e dos seus acusadores, dos seus zombadores. Maria teve que mudar de lugar, teve que ir para outro país, teve que se esconder com a criança. Você está entendendo? Joquebede teve que abrir mão, colocar numa cestinha para ir para o rio Nilo. Então tudo na arquitetação do que Deus faz é necessário por muitas vezes corporalmente você agir também. Se você só está agindo no âmbito espiritual, está enganada. Se você só está agindo no âmbito espiritual, está enganado. Não, mas a minha guerra espiritual, na tua guerra também é carnal, a tua guerra também é espiritual, a tua guerra está na matéria, está no emocional, está no sentimental, está no mental, em todas as áreas. Não apenas aglomere palavras de pronunciamento espiritual, mas quando é necessário você fugir, você vai ter que fugir. Quando você tiver que desviar um caminho, você vai ter que desviar. Se você pisa em um terreno que na verdade é um terreno do inimigo, e a qualquer momento você pode ali ver uma catástrofe acontecer, um campo minado, então você vai fugir. Existem coisas na sua vida que vão além do preceito. Existe uma originalidade carregada dentro de você. Você se lembra de José, que teve que fugir da mulher de Potifar? Teve que fugir, foi corporalmente. Quando ele fugiu corporalmente da mulher de Potifar, as vestes ficaram nas mãos dela. Ela rasgou com a força, porque ela não queria deixar ele ir. Então ela ficou com as vestes dele, e ele saiu semi-nu, mas saiu correndo e não ficou ali. Então existem pessoas que estão aqui, que para gerarem o seu projeto em silêncio com Deus, elas precisam agir corporalmente. Elas precisam ter uma impulsão corporal. Elas precisam ter uma ação na matéria. Porque o adversário vai continuar a todo custo, a todo momento, sentenciando você numa complexidade. Por quê? Porque tem um errozinho, tem um pecado de estimação, tem uma coisa que você está fazendo. Você está fazendo isso, você está lembrando, você não está recebendo a sua vitória, nada está mudando na sua vida, você não consegue sair desse círculo, porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, é dessa maneira, é dessa forma. Toda essa articulação acontece por quê? Porque existe um processo vicioso, articulado pelo inimigo, para a pessoa se sentenciar na gestação do seu sonho. Uma criança normal, dizem que no mais tardar, em até 9 meses, no começo ali dos 9 meses, no parecer 9 meses, com 9 meses de gravidez, aí a criança vai e pode sair da barriga da sua mãe de forma voluntariada, normal, cesárea, pronto, saiu. Existem pessoas que estão gerando, eu estou falando no âmbito espiritual, existem pessoas que estão aqui gerando sonhos, e o adversário a todo custo está abortando, está tentando abortar uma coisa e outra na sua vida. E o Senhor mandou dizer para alguém que está aqui: você já deveria estar vivendo o teu sonho, mas pela fúria do inimigo ser tão grande na tua vida, e por tantas vezes você ter dado brecha, Deus está falando com alguém. O processo se inicia do começo de novo. Não começa lá do começo. Só que o Senhor manda te dizer: se tu pensas que eu vou deixar você sofrendo por anos e anos, eu sei a angústia que dá, eu sei o que está acontecendo por dentro. Eu sei como o inimigo, o teu adversário, tenta a todo custo contra ti. Por quê? Porque diz aquele que vive eternamente: eu não apenas projetei algo maior no seu interesse,
não é apenas no teu interesse, diz o Senhor. Eu tenho um interesse maior também. O interesse que eu tenho, é de te fazer feliz. É de fazer você acreditar que dentro de você não existe apenas o fraco ou a fraca, a vítima do que sofreu, do que padeceu, do que perdeu. Existe uma capacidade tão grande, motora, que o espírito de vida, deseja agir e fazer diante de você, que vai além da fragilidade, na momentaneidade que você está vivendo, dessa suposta momentaneidade de vento, de atraso intelectual, espiritual, pessoal. Eu digo atraso pessoal porque até a tua vida financeira deveria estar diferente. Atraso pessoal porque socialmente você agora está no anonimato, mas já deveria estar melhor ainda. Por quê? Porque tudo na sua vida e na história e nas articulações do que aconteceram, o dedo do inimigo e o dedo humano tomaram um primeiro lugar por muitas vezes. Sabe, a única forma do inimigo abortar um projeto e deixar escancarado, fora do silêncio, uma projeção de Deus, é quando eu me dou por espaço, eu me coloco em espaço, em prontidão para aquilo que Deus arquitetou como um recomeço, mas eu vou lá, pego o caminho de desvio, o atalho do diabo, eu vou falar dessa forma, o atalho do diabo, e faço novamente aquilo que eu não deveria fazer. Deus não está sujeitando você aqui a um fracasso. E Deus nem está dizendo que não pode acontecer. Mas Ele está agora interligando uma palavra verídica e dizendo: se você quer viver o meu sobrenatural, é necessário deixar de lado a fraqueza exposta que o inimigo coloca, o pensamento contrário, que bate, que tenta a todo custo, circunstancializar você a um processo errado. Chega um momento que a tua alma grita, o teu espírito grita e diz assim: eu não quero mais viver uma repetição. Sabe por que o teu corpo sente? O teu corpo, a tua matéria sente, tu chora, porque o teu espírito está dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero viver o sonho de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. E o teu espírito não aceita mais. Não aceita. A tua carne pode querer, tua carne pode se entregar, querendo se entregar para qualquer coisa, mas o teu espírito não aceita mais viver para o mundo, viver para a desilusão, viver para alguma coisa. Não. O teu espírito está interligado diretamente com Deus. É uma fiação só. O que ligardes na terra será ligado nos céus. Então o teu espírito está ligado diretamente com Deus. É por isso que a guerra é muito grande dentro de você, porque o inimigo vem com tudo, mas o teu espírito não sai, não quer sair da presença. A parte mais linda dessa ministração é essa: é entender que no seu espírito estão os sonhos e os segredos e os desejos mais silenciados da tua alma. Existem coisas que o tempo não apagou de você. Existem detalhes que só Deus se lembra. Eu sei que tem alguém aqui, e você não sabe nem os inúmeros pecados e erros e falhas. Já passou muito tempo. O Senhor está me dizendo alguém que está aqui para você entender que é Deus na tua vida. Só para você entender que é Deus na tua vida. Chegou um processo na tua vida que tu ia para a igreja. O Senhor está me falando de alguém, eu vou falar aqui. Tu chegava na igreja e para mostrar para os outros que tu estava bem com Deus, tu pegava a ceia. Eu estou falando. Tu pegava a ceia, né, o pão, o copinho lá, né, pequenininho, o frasquinho de uva, e por vezes tu nem tomava. Tu fingia que ia no banheiro. E tu lá no banheiro pegava, jogava o pãozinho, a ceia, porque tu não tinha coragem de colocar na tua boca. Tu não tinha coragem, então tu fazia isso. Tu ia até no banheiro, e derramava lá, e jogava, pedia perdão a Deus, mas tu não queria fazer aquilo. Mas para mostrar para os outros que estavam na igreja, você ia lá e tinha que mostrar. Isso foi adoecendo a tua alma.
Isso foi te adoecendo por dentro. Isso foi te adoecendo por dentro. Por dentro foi te adoecendo. De cobrando você. Mas diz o Senhor: de lavando mecanda saia. Eu tenho piedade de ti e te amo. Eu tenho piedade de ti e te amo. De leblareira sobecanda aia. Por muitas vezes o sonho foi abortado. Por muitas vezes de cobandeira leva sabaneaia. O sonho ficou como morto. Mas o Senhor manda eu te dizer. O Senhor manda eu te dizer. De lebrar e comandava sai. Eu tenho o poder de ressuscitar tudo que está morto, trancaviado, enterrado diante de ti. E o Senhor manda eu dizer. De lebrar e canda saia. Chegou o tempo de você mostrar o que você realmente é. Você é dependente da minha graça. Não é aquilo que as pessoas olham e veem. Eu sou o teu Pai, o teu Deus, e vou fazer o que for preciso para mostrar a minha grandeza. E o Senhor manda eu dizer para essa pessoa: eu te amo muito. Foi por ti que eu morri também naquela cruz e ressuscitei. Aleluia, amém. Então nesse processo a gente vive muita coisa. Existem processos na vida que o adversário tenta a todo custo, porque sabe que o que está acontecendo agora, nitidamente diante de você, vai além. Vai além. Então eu digo para você: olha, eu acho que você não deveria mais ficar falando para ninguém. Às vezes a gente até fala de uma forma profética: Deus vai fazer isso por mim. Você vai ver como Deus vai fazer. Você vai ver Deus me exaltando. Deus vai me dar isso e aquilo. A gente tenta, né? É bom falar. Não, eu sei, mas essas convicções não são para ninguém. Essas convicções são para você. Então, às vezes a gente precisa entender que o processo agora é falar para si mesmo, é declarar para si mesmo, é entender, enaltecer a glória de Deus diante da forjação do seu caráter. Diante daquilo que não pode ser mais um ânimo dobre, não pode ser mais uma incerteza, não pode estar mais às claras ou à escuridão. Eu preciso ter um pensamento correto, uma visão nítida, sem borramentos. Eu não posso mais estar com opacidade. Eu não posso mais olhar em volta e me ver distorcido. Eu preciso às claras declarar o processo e entender que os maiores milagres são feitos em silêncio, entre quatro paredes. Quando eu entendo que um milagre com Deus é feito entre quatro paredes, eu entendo que as orações são válidas em silêncio. Tem momentos que você nem consegue falar. Tem momentos que você nem consegue mais dizer nada. As lágrimas só vêm. Esses são momentos essenciais também. São momentos que você está ali de joelho e as lágrimas vão caindo. E você vai dizendo: Deus. E Deus já conhece tudo. Porque uma lágrima para Deus é uma frase. O consentimento do momento, da intenção, da lógica, daquilo que está acontecendo, do raciocínio, daquilo que não vem, daquilo que não fica na cabeça, daquilo que se implementa no composto da dor, do sofrimento, da perda, dos danos. A mão de Deus te capacita para vencer. E Deus vai fazer isso para enaltecer o nome dele, principalmente agora, enquanto você vai projetando em silêncio. Aprenda. Quando alguém zombar de você, quando alguém da casa, familiar ou do trabalho, quem quer que seja, falar: você não tem nada, você é isso e aquilo e etc., se silencia. Nem deseja o mal, porque é aquele que vê tudo diretamente, aquele que corresponde e age no secreto da tua vida, do teu quarto, da tua casa, do teu banheiro, da tua cozinha, seja em qual área for, ele vai agir por você e vai dar a resposta. Quantas vezes eu tive que me silenciar, tive que ficar calado, as lágrimas rolando, mas não respondi, até que Deus foi lá e respondeu por mim. Quantas vezes uma coisa e outra acontece agora, fora do teu contexto, fora da tua verdade. Não, eu tenho que mostrar que eu estou com razão. Eu tenho que mostrar que isso é verdade. Eu tenho que mostrar essa minha verdade. Não, eu não fiz isso, eu não sou isso. Calma, para.
Quando você não consegue na tua racionalidade e no efeito lógico do que acontece, então você deposita em Deus, entrega para Deus. A pessoa olha na tua cara e diz um não. A pessoa olha na sua cara e diz acabou, pronto, é isso, e etc. Em um problema conturbado, sentimental, né, conjugal, a pessoa está ali falando as asneiras, as mais pesadas do inferno, o inimigo usando a boca da pessoa, e você fica calado, sabe por quê? Porque quem vai corresponder ao gerar desse milagre, da interceptação do que precisa, do que é necessário para a sua vida, já decretou a resposta. Depois que acontecer, depois que estiver tudo implementado para você, aí depois você pode falar. Acontece muito na conquista de uma casa, de um carro, de um bem. Não sai contando para todo mundo não. Eu estou juntando um dinheirinho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Deixa nas mãos de Deus. Concretiza em Deus, implementa em Deus. Ei, eu estou esperando, está aparecendo uma pessoa, eu estou orando com a pessoa, eu estou fazendo isso. Ei, eu vou casar agora, vai acontecer. Ei, para. Até na gestação, até num preparo para uma gestação, né? Aonde a mulher, ela sabe que tem policistos múltiplos. Ela tem uma complicação, Deus está falando com alguém. E ela sai pedindo oração para todo mundo. Tudo bem, correto, amém. É bom, mas você não precisa entrar em detalhes. Você não precisa só dizer, ei, ora pelo um milagre aí que eu estou pedindo a Deus, pronto, acabou. Eu amo pessoas assim. Elas não precisam falar nada porque Deus revela. Elas não precisam chegando falando nada porque Deus mostra, revela. Então eu preciso entender que o maior fruto do milagre é gerado no silêncio. A maior interceptação no mundo físico e espiritual, aonde está fora do alcance do inimigo, está naquilo que eu vou gerando em silêncio com Deus. Naquilo que está sendo enaltecido, naquilo que vai crescendo, vai frutificando na ação do Espírito, naquilo que Deus vai colocando diante de mim, com ou sem o consentimento de pessoas. É lindo quando eu não preciso dos aplausos ou das motivações, porque eu sei em quem eu confio. É lindo quando eu compactuo a ação do Espírito, quando ninguém mais acredita e pensa que eu estou ou que você está no anonimato, que você está no esquecimento, que aconteceu tanta coisa. E olha, quem nunca mais ouviu falar do fulano, do cicrano, da beltrana, até que Deus vai lá e coloca em destaque aquele que estava escondido, aquele que estava em Lodebar como Mefibosete, filho de Jonathan, que foi acolhido por Davi na sua casa, foi colocado numa mesa de honra como um príncipe. Ele estava em Lodebar, estava esquecido no anonimato, mas quando chega o momento da honra, quem até nunca escutou falar de você, escuta. Por quê? Porque o processo do silêncio foi necessário, o processo do esquecimento foi necessário, o processo das portas fechadas e daquilo que aconteceram na vida foi necessário. As coisas que são motivadas no silêncio são geradas no aquecimento geral do Espírito. Aquilo que é gerado quando ninguém mais consegue perceber. Aquilo que é gerado quando as pessoas não conseguem mais ter a impulsão, a intuição, o pensamento, a razão certa de apoiar porque está vendo acontecer. Tem gente que só apoia porque está vendo acontecer. Tem gente que só apoia porque tem uma coisa e outra, literalmente ajudando. Mas chega um momento que é só você e Deus. E você está lutando por esse sonho. Você está acreditando nesse sonho. Você está chorando por esse sonho. Você está pedindo a Deus. Você está clamando. Sobre o Senhor tem desfeito as obras malignas, o cetro de injustiça, de inveja contra a tua vida. Aquilo que de perto é falado, pronunciado, as palavras ferinas, até de maldição, vindo dos próprios sanguíneos, biogenética, família. Mas a intenção direta de Deus é arquitetar o que não está arquitetado, inflamar no coração o desejo por justiça. E o Senhor vai fazer o teu coração incendiar pela justiça dele. Porque quando o coração incendeia pela justiça de Deus, você não faz justiça com as próprias mãos. Quando o coração incendeia pela justiça de Deus, você não dá mais nenhum pio. Você não vai procurar conversa com ninguém. Você não vai procurar a verdade, quem foi que falou, quem foi que disse, o que vai... Não.
você se silencia. Você sabe que tem um pai. Você sabe que tem um pai de verdade. Que tem olhado para tudo que está acontecendo, para todo o segmento de rotina, daquilo que é contrário, daquilo que limita, daquilo que impossibilita. Mas a visão é múltipla, é clara, é visível. A mão de Deus está sobre aquele que agora da Sebra me assiste e sabe que o momento agora é de total sigilo. É um momento da Sebra de confiar. Os maiores projetos, nem esposa ou esposo precisa saber. Tem coisa que tem que ficar só entre você e Deus. Tem coisas que você precisa guardar só entre você e Deus, até que aconteça. Eu vou repetir: aprenda. Aprenda que os grandes projetos de Deus são gerados em silêncio. Os grandes projetos de Deus para a sua vida estão sendo gerados em silêncio. E quem abre a boca antes de gerar, termina abortando o começo da gestação. Você crê nisso? Você crê que Deus está fazendo algo maior? E sabe o que é mais interessante? Para terminar aqui essa transmissão, é que a pessoa está ali, né, em silêncio mesmo. Ela tá acreditando, ela está confiando, ela está: Gustavo, eu estou depositando minha confiança em Deus, eu estou fazendo isso, aquilo. Amém. Ela está esperando em Deus. Em Deus. Todas as vozes se calaram. Muita coisa aconteceu. Mas olha o mais incrível de tudo. Ela esperou. Ela confiou, ela chorou. Só Deus sabe o vale da sombra da morte que ela passou. Até que de repente, também no silêncio, Ele chega. Ele faz. E repentinamente, de maneira repentina, acontece. Por quê? Porque foi gerado em silêncio. E a resposta veio em público. Foi gerado em silêncio. E todos vão contemplar. O milagre será exposto a tudo e a todos. A honra de Deus é necessária, não apenas pelo teu nome, não apenas pela tua história, mas porque existe um respaldo. Existe um respaldo dos céus sobre a vida daquele que abriu mão de tudo, abriu mão da própria vontade, renunciando a tudo para viver o processo, o projeto de Deus. E Deus honra essa pessoa, que enfrentou tudo, a todos, a momentaneidade da vida, as circunstâncias mais catastróficas, mais difíceis, os colapsos mais resistentes. Para mostrar a grandeza dele e o sobrenatural de Deus, naquilo que a todo custo e momento o adversário estava ali. A todo custo dizendo: não vai acontecer, não pode acontecer, não vai, não é. E Deus está dizendo agora, para eu terminar essa transmissão ao vivo: gere em silêncio. As lágrimas também estão gerando. Os joelhos também estão gerando. Eu falo até dos meus joelhos. Quantas vezes eu oro, eu me levanto, nossa, que dor nos joelhos. A gente sabe o processo que está vivendo, sabe o que está querendo, sabe onde quer chegar. E o Senhor falou: meu coração, filho, você verá. E os que estarão por perto de você verá. E os que estarão por perto de você também receberão. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Você que está aqui me assistindo agora, gera em silêncio. Continue. Existe algo muito forte que vai acontecer. O Senhor me dá uma visão agora muito clara. Eu vejo um anjo. Ele tem asas. As suas duas asas são de fogo aceso. E ele bate as asas sobre os céus. E o Senhor me faz entender que haverá um avivamento muito grande. Um avivamento muito grande sobre você. Um avivamento muito grande sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre tudo. Por quê? Porque Deus sabe expressamente que o coração está ligado, interligado com a ação que foi gerada no coração. No coração. No seu coração. Ah, meu Deus.
e você vai contemplar e receber muito desse Deus. Muito, muito, muito desse Deus. Algo maravilhoso acontecerá, por quê? Porque de dentro para fora, de fora para dentro, em todos os lados, em todo o percurso, em toda a repercussão da vida, de uma história, a mão de Deus está literalmente posicionada para abençoar você, para mudar a sua história e a sua vida. Você recebe tudo isso que eu estou falando? Diga em nome de Jesus que recebe. Pode escrever aí. Receba em nome de Jesus. Diga que recebe isso. Aleluia. No domingo nós teremos um ato profético aqui em Fortaleza, no nosso segundo dia da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Olha que coisa linda. Eu falei para o Senhor: Senhor, vou comprar uns frasquinhos para colocar o suco de uva e dar nos frasquinhos, e não mais no saquinho, né? E aí eu comprei os frasquinhos. E quando eu comprei os frasquinhos, o Senhor falou meu coração. Foi logo tocando no meu coração e dizendo assim: Gustavo, tu não vai colocar suco, tu vai colocar óleo consagrado, ungido, que você vai levar, vai consagrar a mim, e eu vou derramar. Eu vou derramar do meu poder. Eu vou derramar da minha glória. Eu disse: Senhor, então eu não vou entregar o suco de uva, eu tenho que entregar um frasco pequeno de óleo ungido para cada pessoa. E o Senhor falou que sim. E o Senhor disse que vai fazer milagres. Sabe o que é milagre? Milagres. Então você que está em Fortaleza e regiões metropolitanas, domingo agora às 18 horas, não perca o culto. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão em outras cidades que gostariam de estar conosco, né? Gostariam de estar comigo num culto como esse, mas não tem a possibilidade porque mora distante, está em outros lugares. Então você que mora em Fortaleza e regiões metropolitanas, você precisa ir para o domingo profético na Vitória Nossa, o segundo dia da campanha A Poder no Sangue de Jesus, e o ato profético é o frasquinho de óleo ungido, do jeito que o Senhor me falou, porque eu vou lá, eu vou e faço assim, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo, Senhor, é desse jeito, dessa maneira, faça isso, faça aquilo, e eu vou lá e faço do jeito dele. Quem manda é ele. Tudo é para a honra e para a glória dele. Então você que está em Fortaleza e regiões metropolitanas, você está mais do que convidado e convidado. Não perca o culto de domingo, que vai ser uma explosão de poder. Tá bom? Sobre o novo templo, tudo está sendo feito, implementado. Os custos, né, gente, são altos. Então você que sempre pode ajudar com ofertas alçadas para ajudar no templo, na manutenção, né, nas reformas que vão ser feitas, ajude, tá bom? Ajude. Faça isso de coração. Tá? A energia ainda está chegando lá, ainda nem chegou, mas eu creio em nome de Jesus que até segunda, terça, nós já vamos estar com a energia para poder ir em prontidão para a reforma, né? Que é necessária energia no local, tá? Então, ó, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe muito, eu volto a qualquer momento. Eu vou ficar fazendo pequenos vídeos para colocar no feed de notícias, né? Vocês viram que eu fiz ontem? Pronto, eu vou ficar fazendo vídeos sempre curtos e colocando lá também, para literalmente enaltecer ainda mais a palavra do nosso Deus. Então vocês compartilham muito, tá bom? Eu vou fazer sim, vou ficar fazendo. Vou colocar as transmissões dessa semana no YouTube, para vocês assistirem e reprisarem lá no canal no YouTube, tá bom? Não vou esquecer, prometo que eu coloco as lives lá no YouTube para vocês assistirem e reprisarem mais uma vez, tá bom? Um beijo no coração, eu amo a vida de vocês. Fiquem com Deus, durmam bem, em paz. E Deus abençoe a paz do Senhor. Um beijo na alma, no coração. E saiba muito, saiba expressamente, que é necessário o silêncio. Gerar em silêncio. Depois que acontecer, você já pode contar para todo mundo. Amém? Deus abençoe. Eu volto a qualquer momento nos stories. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Deus maravilhoso.